paz do nosso Senhor Jesus, Pastor Valdir, com mais uma palavra para o seu coração. Que Deus venha te abençoar grandemente neste momento. Eu quero que você venha acompanhar essa mensagem de qual Deus colocou em meu coração para edificar a igreja do nosso Senhor. Se inscreva no canal, aperte no sininho e nas configurações. Dá um joinha para que você venha nos ajudar a impulsionar esta obra que é de Deus. Eu sou o Pastor Valdir com mais uma palavra para o seu coração. Pegue a sua Bíblia, dê um momento do seu dia para o Senhor, sente-se, relaxe e pense somente nos céus, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a sua salvação, a esperança que te faz viver, a esperança que te faz continuar. Deus, Ele te ama tanto que Ele preparou este momento para falar com você. Abra o seu coração, abra a sua mente, dê um pouco do seu tempo para o Senhor, porque Ele quer falar com você, Ele quer mudar a sua situação, Ele quer tirar você dos problemas e das dificuldades que estão tentando te impedir a prosseguir, a conquistar, a viver feliz no Senhor. Eu quero pedir para que você, em nome de Jesus, venha abrir a sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo de número 15. Porque Deus quer falar com você nesta palavra. João capítulo 21, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: E depois de terem jantados, disse Jesus: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Pedro, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Pedro, tu me amas? E respondeu: Tu sabes, Senhor, que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Deus, Ele quer fazer essa pergunta para você. Obviamente que quando eu falar, você coloca o seu nome. Vou fazer como Jesus fez. Pedro, tu me amas? Aí você responde para o Senhor se você o ama ou não o ama. Não podemos amar o Senhor somente de boca. Temos que amar o Senhor com nossas atitudes e com a nossa fidelidade a Ele. Eu quero falar de Pedro, o homem que até mesmo a sua sombra curava as pessoas. Era tão grande a graça de Deus que via sobre aquele homem, que até mesmo a sombra dele curava os enfermos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece o amanhã, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é o Deus que está em todos os lugares e ama todas as pessoas da mesma forma. Ele conhece o amanhã de cada um. Pedro era um pescador, um homem simples da pescaria,
um homem que vivia com o sustento do mar. Saía de madrugada e voltava à noite com sua rede que havia pescado a noite inteira. Um dia Jesus olhou para Pedro e viu que nele tinha potencial. Mesmo que as outras pessoas que conviviam com ele, sabiam como ele era, falasse o contrário, Jesus os escolheu para ser uns dos seus discípulos. Jesus também te escolheu para ser uns dos discípulos dele. Não importa os seus erros, não importa como você seja, ele quer te lapidar da forma dele. E com certeza, você será um vaso valoroso, como Pedro também foi. Pedro, certa vez, estava ali com Jesus e os outros discípulos. Jesus, depois de ceiar, quis lavar os pés dos discípulos para mostrar que temos que ser humildes, que temos que ser pessoas amorosas, pessoas que consideram uns aos outros. E Jesus lavava o pé de um dos apóstolos, e quando chega até Pedro, vê que os pés de Pedro estavam escondidos. Jesus pergunta: Pedro, põe o seu pé aqui que eu preciso lavar. E Pedro diz: Jesus, tu não lavarás os meus pés. Ele quis dizer: o Senhor é Deus, como que o Senhor vai lavar os meus pés? Eu que teria que lavar o do Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não fará parte de mim. Se eu não lavar os seus pés, você não ficará ligado a mim. Eu preciso fazer isso, Pedro. Você não pode se negar que eu faça isso. Tem que ser cumprido isso. Eu quero ensinar algo a você, Pedro, que não importa quem você seja, não importa a posição que você se encontra, a sua formação acadêmica, não importa se você é pastor, presbítero, evangelista, obreiro, apóstolo ou etc e tal, você tem que ser um homem humilde, independente da família, com bens materiais muitos grandes. Você tem que ser humilde mesmo assim, porque eu não vim aqui pregar posições, eu vim aqui pregar a humildade, vim aqui pregar a salvação. Então você não pode se negar que eu faça isso. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés como os outros deixaram, você não fará parte de mim. Pedro, no mesmo momento, falou: Senhor, não lava só meus pés, lava também as minhas mãos, lava a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro, Senhor, porque eu sou pecador, eu preciso ser lavado, porque eu quero fazer parte do Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. E assim Pedro continua andando com Jesus. Certa vez, no Getsemane, era o dia que Jesus ia ser preso. Jesus vai para lá com seus discípulos, e lá ele está orando. De repente, os soldados romanos chegam naquele lugar e perguntam quem é Jesus. Judas estava com eles, e Judas já tinha combinado: aquele que eu beijar a face, ele é o Cristo Jesus. E assim Judas fez, e assim os soldados identificaram quem era Cristo que estava naquele lugar. Pedro, por sua vez, com aquele jeito compulsivo, com aquele jeito, com aquela autoridade que só Pedro tinha. Pedro não tinha vergonha de perguntar, Pedro não tinha vergonha de agir, Pedro não tinha vergonha de aprender, Pedro não tinha vergonha de fazer o que tinha que ser feito. Na cabeça de Pedro, se eles pegasse, desembanhasse a sua espada e atacasse o soldado, ia impedir que para ele
o mal que iam fazer para Jesus Cristo, mas aquilo precisava ser feito, aquilo estava escrito que ia acontecer. Jesus já tinha avisado a todos que ele um dia ia ser crucificado, que ele um dia ia morrer pela humanidade e derramar o seu sangue precioso. Mas Pedro, com aquele seu jeito compulsivo, ele vai em direção ao soldado que está com as mãos sobre Jesus, desembainha sua espada e corta a orelha daquele soldado. Jesus não aprovou a atitude de Pedro, mas Jesus entendeu o que Pedro quis fazer. Pedro amava tanto Jesus, Pedro, ele estimava tanto Jesus, pois era o seu mestre, era o seu professor, era o seu Deus, era o seu Salvador. Então Pedro, na sua mente humana, achou que se agisse carnalmente naquele momento, com as armas humanas, ele conseguiria salvar a Jesus Cristo. Ele não tinha entendido que aquilo tinha que acontecer. Jesus precisava ser levado preso para ser julgado, para morrer pela humanidade. Jesus olha para Pedro e o repreende. Pedro, não faça isso. Você acha que se eu quisesse, eu chamaria aqui muitos anjos, meu pai mandaria e acabaria com tudo isso? Pedro, guarda a tua espada. Mas o que me chama a atenção, Pedro ficou 3 anos e poucos andando com Jesus. Pedro ficou 3 anos e pouco com aquela espada embanhada em sua cintura. Aí eu te pergunto, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. E Jesus era Deus na terra que estava ali naquele momento. Jesus com certeza tinha observado aquela espada na bainha, na cintura de Pedro. Mas o que me chama a atenção, Jesus nunca falou sobre isso com Pedro. Jesus nunca criticou a Pedro por causa que ele andava com aquilo. Jesus não apontou o dedo para o erro de Pedro. Jesus não julgou Pedro por causa daquilo. O que eu quero te dizer, Jesus não jogou em nenhum momento Pedro fora, mesmo com seus defeitos, mesmo com seu jeito, mesmo com os princípios que Pedro defendia, mesmo com o jeito de ser compulsivo, autoritário, nervoso de Pedro. Pois eu quero te dizer, não olhe para as pessoas julgando as falhas que ela tem. O importante é que ela está caminhando com Cristo, ela está aprendendo com Cristo, e como Jesus fez, aguarda a sua espada na bainha, Pedro. Então cabe somente a Ele a falar para que a gente venha se livrar dos nossos pecados, se livrar dos nossos defeitos, se livrar das coisas que os humanos nos julgam e já nos condenam. Pedro sabia que daquele homem que pegou a espada da bainha, tentou defendê-lo, Jesus sabia que aquele homem que por outra vez escondeu os seus pés para não ser lavado, porque achava que não era digno de Jesus, não somos mesmo dignos de Jesus lavar os pés, mas Jesus estava nos dando uma lição, estava dando uma lição para os discípulos, estava ensinando como mestre que ele é, ensinando a humildade, que devemos servir um ao outro e amar um ao outro, não importa quem seja, não importa o jeito da pessoa, não importa a cor da pessoa, não importa a posição da pessoa, temos que amar a cada um da maneira que eles são, temos que amar a cada um do jeito que eles são, porque é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que ensina, é Deus que nos ama sobre todas as coisas. Também temos que amá-lo. Pedro amava a Deus, só que ele achava que amando a Deus,
do jeito que ele amava, ele poderia ter as atitudes que ele tinha. Ele estava inocente, achando que estava agindo da maneira certa, mas Jesus, como sempre, com amor, com carinho, com dedicação, ensina a Pedro que aquilo não precisava ser feito, não precisava fazer aquilo, porque tinha que acontecer, precisava ser levado, precisava ser crucificado, precisava morrer e derramar o seu sangue precioso por nós. Estamos aqui hoje ouvindo esta palavra, estamos aqui hoje buscando ao Senhor, tentando mudar a cada dia, pedindo perdão dos nossos erros, das dificuldades que temos em servi-lo, e Ele, com seu amor e com a sua misericórdia, Ele não mudou, Ele é o mesmo que foi ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã e será o mesmo eternamente. Deus olha para você como olhou para Pedro. Ele não está olhando para os seus pecados, embora Ele queira que você com sua boca venha confessar os seus pecados, colocar diante do altar, abandonar todos os erros, abandonar todas as coisas erradas que você faz e continuar a segui-lo. Pedro era um homem muito brabo. Pedro, segundo as pessoas, segundo a Bíblia, Pedro era um homem de temperamento forte, e as pessoas o condenavam por isso. Até hoje, existem pessoas como Pedro que estão na igreja, e nós temos que fazer como Jesus fez. Não lança esses Pedro fora, não jogue esses Pedro fora, porque você não sabe, você não conhece o amanhã. Deus conhece o amanhã. Faça que nem Jesus, não despediu Pedro, não jogou Pedro fora, porque sabia que ele ia se tornar um grande apóstolo de Jesus Cristo. Então Deus te conhece, Ele sabe o que você vai se tornar amanhã. Continue buscando ao Senhor, mesmo com seus defeitos, porque na hora certa Ele falará com você, e você se arrependerá e lançará fora todas as armas humanas, todo jeito humano, todo jeito compulsivo, todo jeito, vamos dizer assim, ignorante, que de repente você tenha, você vai jogar fora, e assim vai se tornar um grande servo do Senhor, um grande ganhador de almas. Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Pedro respondia: claro que te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falava para Pedro: então apacenta as minhas ovelhinhas. Então Deus está dizendo para você: você aí, Pedro, que é desprezado, você aí, Pedro, que é ignorado, até mesmo dentro da casa de Deus, você aí, Pedro, que as pessoas te julgam, te criticam pela maneira que você é, você aí, Pedro, Deus está falando com você neste momento, está falando para você: permaneça firme, pegue na mão de Jesus como Pedro pegou e não soltou jamais. Pedro era um homem que gostava de aprender, ele era ousado. Seja ousado que nem Pedro, seja autoritário que nem Pedro, mas agora seja autoritário com os demônios, repreende, expulsa, porque Deus quer te usar como usou Pedro. Não desanime de servir ao Senhor, não desanime de continuar buscando a sua salvação. Não ligue para as críticas, não ligue para as ofensas, não ligue para os julgamentos, apontais de dedos que as pessoas direcionam a você. Permaneça grudado, segurando na mão de Jesus, que é Ele, que é o único, que pode te ensinar, que pode te salvar, e sabe quem você é por dentro. As pessoas te conhecem por fora, mas Deus te conhece por dentro. Como Deus conhecia Pedro por dentro, e as pessoas conheciam Pedro por fora, Ele também te conhece, e sabe que Ele está te lapidando, como lapidou Pedro, durante aqueles anos que Pedro andou com Ele, e Pedro se tornou um homem cheio da unção. Pedro se tornou um homem que é falado na
Sagradas Escrituras, em todos os tempos, quem era Pedro? Um homem segundo também o coração de Deus. Pedro era fiel ao Senhor. Pedro buscava o Senhor com alegria, com amor, com gratidão, com fidelidade. Então continue fazendo isso, que Deus vai fazer de você um Pedro desta época, um Pedro deste ano, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está te limpando a cada dia. Deus está te purificando a cada dia. Deus está te transformando num grande homem, numa grande mulher de Deus, num grande jovem de Deus também. Então, não desista, não pare de lutar, prossiga, buscando, lutando, orando, jejuando, lendo a palavra, indo para os cultos, com seus defeitos mesmo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que muda, é Ele que muda a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. Deus sabe que você quer mudar, mas só que você sabe, como muitos não sabem, que só Ele pode mudar você, só Deus pode te mudar. Deus vai tirar de você tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta, e colocar em você o dom da salvação, o dom da pregação, o dom do louvor, o dom de ganhar ovelhas para o reino do céu. Não desista, Pedro, não desista, Pedro, não desista, Pedro, não pare de lutar, busque a cada dia mais, que Deus fará de você uma pedra preciosa nas mãos dele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está falando com você. Deus quer mudar a sua história. Você que está me vendo neste momento, está triste, porque as pessoas, até mesmo na casa do Senhor, estão te julgando, estão te criticando, estão apontando os seus defeitos. Mas você tem uma força que muitos não têm. Você tem a força da perseverança. Você tem a força de não ligar o que as pessoas pensam ou falam de você, porque você sabe quem você tem servido, você sabe quem você tem dedicado a sua vida e o seu ministério a Jesus Cristo. Você sabe na mão de quem você está segurando. Você não segura na mão de homem, você não segura na mão de pastor, você não segura na mão de irmão, você não segura na mão de ninguém, você segura na mão do único que você tem que segurar, na mão de Jesus Cristo, aquele que tem poder de te usar tremendamente, aquele que tem poder de salvação, de restauração para a sua vida. Continue assim, levanta a sua cabeça, chega de tristeza, chega de choro, chega de lamentações, apenas continue caminhando. Lembra quando Deus falou com Moisés, quando Moisés se depara com o mar, Moisés começa a ser pressionado pelo povo, e Moisés vai falar com o Senhor. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que clama a mim, Moisés? Pede para o povo que marche. Pede para o povo que marche. É exatamente isso que Deus está falando para você, ô Pedro. Deus está falando com você, viu, Pedro? Marche. Ou seja, Ele não está mandando você andar, Ele está mandando você marchar com firmeza. Você já viu soldados marchando? Ele não marcha com a cabeça baixa ou curvado. Ele marcha ereto, ele marcha com o corpo reto, com a cabeça levantada, e as pisadas dele são firmes. É isso que o Senhor quer de você. Tenha a pisada firme como de um soldado, tenha a cabeça erguida como de um soldado, tenha o corpo reto, não desfaleça, não baixe a sua cabeça, continue caminhando, porque o seu general está na frente. Diga ao povo que marcha. A palavra é essa. Tu me ama, Pedro? Então diga ao povo que marcha. Fica com Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus na sua vida. Pedro, tu me amas?